Bom dia, Carla. Tô vendo tanta gente boa aqui. Que bom, Juliana. Bom dia. Bom dia a todos que estão chegando. Rosane, Rejane, Pastora Edna, Grande Lídia. Que Deus nos abençoe. Bom dia, Cida. Que a paz de Cristo ocupe os nossos corações. Que a alegria de Cristo revigore as nossas forças. Estou vendo a minha mãe, estou vendo o irmão Laíre. Que prazer, irmão Laíre, o irmão está aqui também. Leandro Veiga, grande amigo meu de Belo Horizonte, que bom. Bom dia, Leandro, que bom. Juliana, Alda, que bom, a paz de Cristo, meu pai também que chegou. Bem, eu já até fixei aqui o texto que nós vamos estudar hoje, Marcos capítulo 9, do 38 ao 41. Eu gostaria de ler esses versos e então orarmos juntos para que Deus possa abrir os nossos corações para acolhermos esta palavra que é de Deus. Eu costumo dizer sempre que toda vez que a palavra de Deus ela é exposta, é o Senhor quem está falando. Eu creio muito nisso. A palavra de Deus foi deixada para que fosse orientação, luz, lâmpada para as nossas vidas. Estou vendo aqui a Norma, que é Norminha, que bom, a Norminha está aqui. É a minha mãe carioca. Estou vendo aqui a Ana Festivo, Simone, que bom, a paz de Cristo. Estou vendo aqui o irmão Helmut também. Então eu creio assim, toda vez que a palavra de Deus ela é exposta com seriedade, com verdade daquele que prega, querendo ser, desejando ser direcionado por Cristo, eu creio que toda vez que a palavra de Deus ela é exposta com verdade, com seriedade, então o Senhor fala, a própria voz de Deus ela é ouvida, porque é a palavra de Deus. Foi Ele quem inspirou essa palavra, e nós temos esse privilégio de ter a palavra nas nossas mãos. Então, que bom. Bom dia, Márcia, Beth, Evelyn. Bem, vamos ler a palavra de Deus então, para conversarmos sobre ela. Eu já fixei aqui Marcos capítulo 9, do 38 ao 41, eu leio para você. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Veja só, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Veja como que Cristo desmonta essa casinha tão pequena dos discípulos. Pois quem não é contra nós, é por nós. A família de Cristo é uma família maior, que quer se ampliar. Verso 41, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos conversar com Deus? Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor nos alimente, Deus, através da Tua palavra. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito seja o intérprete, ó Deus, que nos oriente através destes versos a viver o Teu reino, a Tua vontade, os Teus mandamentos. Deus, nós te pedimos isso. Que os nossos corações acolham pela fé aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estou vendo aqui o grande Péricles, meu amigo Péricles, que bom. Bom ver você aqui, Alessandra, Cíntia, que bom. Bem, gente, no último devocional, nós falávamos de uma conversa frívola. Sim,
fútil, banal, uma conversa oca, pueril que os discípulos tiveram quando caminhavam para Cafarnaum. A conversa dos discípulos a caminho de Cafarnaum era sobre quem era o maior entre os 12. Veja que frívola era esta conversa, que pueril era esta conversa, que tola, que descabida era esta conversa. Era o que os discípulos conversavam quando caminhavam para Cafarnaum, uma das cidades da Galileia. Veja que ele estava numa região bem setentrional, norte, Cesareia de Filipe, e ele está descendo para Jerusalém, esse trajeto incrível que Jesus faz, especialmente com seus discípulos, porque ele estava ensinando princípios que norteariam estes discípulos depois de sua ascensão aos céus, depois de sua morte, ressurreição e ascensão. E eles estavam discutindo sobre quem era o maior entre os 12. Uma discussão pequena. A Norminha está falando aqui que já ouviu uma palavra semelhante. Que bênção, está se somando a esta de hoje então. Veja só, pequena, uma discussão pequena. Quem é o maior? Meu Deus do céu. Os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior. E Jesus pergunta a eles, quando ele chega em Cafarnaum, numa casa, ele pergunta aos discípulos sobre o que vocês estavam discorrendo, sobre o que vocês estavam discutindo. E eles ficaram completamente emudecidos. Por quê? Porque eles estavam discutindo sobre quem era o maior. E ao olhar nos olhos de Cristo, ele mesmo quem disse, o Filho do Homem será entregue na mão das autoridades, na mão dos homens, para ser morto. Como é que a gente, olhando nos olhos do servo sofredor, olhando nos olhos do Filho do Homem, a gente pode ter esse tipo de discussão? Jesus não participa disso, nós vimos isso ontem. Veja só, Jesus inverteu o ilogismo dos discípulos. No reino que Cristo estava trazendo para a história humana, através dos seus gestos, das suas palavras, através das suas curas, dos seus exorcismos, esse reino que ele estava trazendo para a história humana, se alguém quisesse ser o primeiro, deveria ser o último e servo de todos. Estas são as palavras de Cristo para mim, para você, para todos nós. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Seja servo de todos, lave os pés dos outros. Esta é a proposta do reino que Cristo inaugurou, trouxe na história humana. Se você quer ser o primeiro, seja o último e seja o servo de todos. Bem, se a discussão de Cafarnaum, indo para Cafarnaum, era uma espécie de busca por superioridade individual, porque eles estavam discutindo sobre quem era o maior entre os 12. Estas palavras de Jesus, aliás, esta declaração de João, nesta narrativa que a gente leu aqui agora, eu leio para vocês mais uma vez essa declaração explícita de João a Jesus. Ele disse assim, mestre, lá no verso 38, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós, olha aí, lhe proibimos, porque não seguia conosco. Estas foram as palavras de João para Jesus. Bem, se na discussão a caminho de Cafarnaum o que se tinha ali era uma busca pela superioridade individual, nesta declaração de João e dos discípulos, porque o porta-voz neste momento dos discípulos foi João, temos entre os discípulos também um pernicioso desejo de superioridade de um grupo. Se a discussão para Cafarnaum era sobre a superioridade individual, aqui nós estamos falando sobre a superioridade, a discussão perniciosa sobre a superioridade de um grupo. Irmãos e irmãs, observemos bem as palavras de João. Eu quero mais uma vez lê-las para que vocês tenham esse entendimento. Diz assim, mestre, vimos um homem, eles viram um homem que em teu nome expelia demônios. Veja, este homem era um bom homem, um homem que expelia demônios. E veja,
ele fazia isso em nome de Cristo. Ele não fazia em seu próprio nome. O texto está dizendo claramente que este homem libertava pessoas de males espirituais, sim, de possessões. E ele fazia toda essa bondade, estes milagres, não no seu próprio nome, mas no nome de Cristo. Veja, ele estava realizando o reino de Deus a partir do que ele viu, ouviu do próprio Cristo. Ele fazia isso em nome de Cristo. Ele não fazia parte dos 12, mas ele fazia o bem, ele era um bom homem, ele expulsava demônios, ele expelia demônios em nome de Cristo. E aí os discípulos tomam a atitude, eles proíbem este homem porque ele não seguia o grupo dos 12. Agora, veja só, é interessante observar nessas palavras, porque diferentemente dos discípulos que fracassaram na libertação, este homem expelia demônios. Eu não sei se vocês se lembram, mas diante daquele jovem possesso, daquele pai desesperado, naquele episódio pós-transfiguração, quando Jesus desce a montanha com os 3 discípulos mais próximos, depois de ter sido completamente transformado, uma grande manifestação de Deus no alto monte. O que eles veem lá é o desespero. O próprio Cristo viu isso, o desespero de um pai, porque o seu filho estava possesso e as características dessa possessão eram de uma epilepsia. Ele perdia o controle, seu corpo se enrijecia. Uma cena difícil, e ele vivia isso desde a infância, e os discípulos não conseguiram expelir. As palavras do pai daquele jovem para Jesus foram: roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Diferentemente dos discípulos que fracassaram neste episódio pós-transfiguração, este homem que não fazia parte dos 12, ele expelia, ele libertava, e fazia isso em nome de Cristo. Mas porque ele não fazia parte do grupo dos 12, ele foi proibido por João. João disse assim: nós o proibimos, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Diante das palavras de João, eu fico pensando o que Jesus tem muita misericórdia da gente, viu? Jesus tem muita paciência, e graças a Deus por isso. Ele tem muita paciência. Diante das palavras de João, Jesus, contra toda reivindicação de exclusividade, ele disse explicitamente a João e aos discípulos que com ele estavam: não lhe proibais. Não lhe proibais, verso 39, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Estas foram as palavras diretas, claras, explícitas, contra toda reivindicação de exclusividade, contra todo sectarismo. Jesus dinamitou com essas palavras: não lhe proibais. Eu imagino que os discípulos esperavam uma outra resposta de Jesus: não, vocês fizeram certo, porque se não estão conosco, se não fazem parte dos 12, eles não podem expelir demônios, eles não podem curar os cegos, eles não podem fazer os surdos ouvirem, eles não podem fazer os... Não, Jesus disse: não lhe proibais. Ele dinamitou todo sectarismo. Os discípulos diziam assim: não, eles não fazem parte do nosso movimento. Jesus quebra isso. Como é que é isso? O meu movimento é um movimento para a humanidade inteira e quer a humanidade inteira trabalhando. Eu não estou fechado, eu não estou cerrado em grupos sectários. Eu não estou cerrado em sectarismos. Eu não estou limitado. O meu reino não está limitado neste grupinho dos 12. Mas para além dos 12, outros discípulos mais. Aliás, em Lucas, Jesus enviou 70.
Então ele enviou 12, enviou 70, em Atos 1 já eram 120 discípulos, depois em Atos 2 passaram a ser 3.000, depois um pouco mais adiante, Atos 4 eram 5.000. Quer dizer, o movimento de Cristo não tem bandeiras denominacionais. O movimento de Cristo, ele vai dinamitando qualquer pretensão de sectarismo. Ele quer o mundo inteiro. Eu me lembro, naquele triste episódio de Brumadinho, meu pai está aqui, minha mãe também está acompanhando, e eu fui quando aconteceu, 2 dias depois, eu peguei o carro, fui junto com o meu cunhado, o Tiago, nós fomos juntos para Brumadinho, porque a igreja que meu pai pastoreia como missionário é lá na cidade de Brumadinho. E fomos para lá e estávamos ajudando nas atividades, nos enterros, um momento muito triste, muito doloroso, uma tragédia que está já na história como uma página triste, difícil, mas graças a Deus, Deus já está fazendo aquela cidade superar esse trauma. Só Ele tem poder para isso, só Ele tem poder para isso, e eu creio que Deus vai continuar abençoando aquela cidade, fazendo florescer no meio daquela dor. Eu creio nisso, que Deus está cuidando da cidade de Brumadinho, que é onde meu pai está, onde meu pai mora e exerce sua atividade missionária. Meu pai é um missionário, junto com a minha mãe, lá em Brumadinho. Eu me lembro de ter ido para Brumadinho para apoiá-lo, ajudá-lo. E eu me lembro que nós estávamos fazendo alguns enterros e a Arquidiocese de Belo Horizonte, a Igreja Católica, enviou para a cidade 100 padres, 100 párocos para ajudarem nos enterros, nos velórios, porque foi muita gente, foi uma grande tragédia. E eu estava lá conversando com os padres, fazendo amizade com os padres, e disse: padre, nós somos um movimento verdadeiro, porque nós somos os batistas, nós nascemos com João o Batista, brincando com os padres, fazendo amizade com eles. E disse: o João Batista batizou Jesus, então veja, Jesus foi batista, e brincando com eles, e eles disseram assim: não, pera aqui, rapaz, não é isso não. Eles cortaram a cabeça de João Batista justamente porque eles queriam acabar com esse movimento batista. Bem, no meio da dor, a gente estava ali conversando, fazendo uma boa amizade, e a gente brincou sobre essas coisas. Mas veja só, existe essa teoria. A teoria de que os batistas, eles vêm de João Batista, de Jerusalém, do Jordão. Existe essa... Eu fico pensando que às vezes o ser humano ele é tão sectário que ele não consegue enxergar nem a própria história. Nós tínhamos medo, alguns batistas talvez ainda nutrem isso, de confessar que nós viemos dos ingleses, dos separatistas ingleses, ou alguns outros dizem dos anabatistas. Mas qual o problema se viemos destas facções, desses movimentos? Ou o movimento separatista inglês, ou os anabatistas. Aí nós queremos que os batistas, não, os batistas vieram de Jesus, do Jordão, do movimento de João Batista. São umas coisas sem pé nem cabeça que mostram que somos às vezes sectários. Não admitimos a presença de outros diferentes de nós. Há um livro escrito só para provar isso, O Rasto de Sangue. Eu já li esse livro. Por que às vezes somos tão incapazes de perceber certas coisas que são óbvias? Por que às vezes não queremos nos sentir com o outro igreja? Estes discípulos aqui, através de seu porta-voz João, disseram claramente: nós lhe proibimos. Jesus vai dinamitando esse sectarismo. Porque no Evangelho não é isso. O Evangelho são os 12, são os 70, são os 120 de Atos 1, são os 3.000 de Atos 2, são os 5.000 de Atos 5. É um movimento que não precisa de denominacionalismos, de bandeiras denominacionalistas. Jesus disse assim: pois quem não é contra nós, é por nós.
Jesus quer estender a hospitalidade que caracteriza a nova família de Deus a todos os que levam o nome de Jesus Cristo. Deus quer quebrar bandeiras denominacionais. Se pregamos Cristo como Senhor das nossas vidas, como aquele Filho unigênito que foi enviado pelo Pai para morrer por nós, para fazer propiciação por todos os nossos pecados. Irmãos, somos uma família se cremos nisso. Independente das nossas pequenas diferenças teológicas, ou se somos batistas, ou presbiterianos, ou assembleianos, ou metodistas, qual o problema disso? Essas diferenças, às vezes, sufocam os nossos corações. Algumas pessoas estão dizendo que o vídeo parou, é isso? Ou continua? Se alguém puder me sinalizar para eu poder prosseguir. Vocês estão conseguindo ver bem? Estão conseguindo ouvir bem? Como é que está aí? Eu espero que todos estejam conseguindo. Então beleza, que o Paulo disse que não parou não, que continua. A Aline também, então vamos lá. Então Jesus vai dinamitando todo projeto de sectarismo, toda bandeira denominacionalista que não consegue enxergar no outro família. Pois quem não é contra nós é por nós. Jesus está estendendo essa hospitalidade característica dessa família que ele está inaugurando e quebrando todas as paredes. Jesus repreende o espírito sectário. Ele disse assim: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Veja, para Cristo, até um simples e singelo copo de água, quando feito em nome de Cristo, glorifica a Cristo. Um simples e singelo copo de água, quando nós oferecemos um copo de água a quem tem sede, mantimento a quem tem fome, um simples e singelo ato, quando feito em nome de Cristo. Queridos, como é bom quando a gente vai dinamitando esses espíritos sectaristas, para percebermos que a família de Cristo se expande, se estende para além dos nossos próprios horizontes, dos nossos próprios egoístas, os nossos limites egoístas. E para além dos nossos limites egoístas, esse Cristo vai atuando num copo de água singelo, num mantimento singelo que é dado em nome de Cristo, num abraço fraterno que é feito, que é realizado em nome de Cristo, num sorriso. Sim, esses singelos e simples atos já representam o reino de Deus quando eles são realizados, quando eles são feitos em nome de Cristo, quando alguém atua em nome de Cristo, mesmo nas mais simples atitudes, o reino de Deus está se expandindo. Isso não tem a ver só com o que a igreja faz, mas veja, observe bem, um político que luta por justiça está estendendo o reino dos céus. O que luta por justiça está estendendo. Um educador, quando milita, quando trabalha pela maturação de uma sociedade, tornando essa sociedade mais responsável, mais ética, mais consciente de seu papel. Quando educadores fazem isso, eles estão estendendo o reino dos céus. Quando jornalistas arriscam sua vida para defender a verdade, para informar a sociedade, a população, quando eles fazem isso com verdade, com justiça, eles expandem, eles estendem o reino dos céus. Quando os enfermeiros, os médicos, as equipes médicas, que são os nossos heróis, as nossas heroínas neste tempo de pandemia, de tanta desolação, de tanta tristeza, eles estão lá atuando, sim, no campo de frente, lá atuando na batalha,
eles estão estendendo o reino dos céus, eles estão abençoando pessoas. Nós temos que começar a celebrar as boas atitudes. Veja só, uma sociedade que não celebra as boas atitudes, as boas conquistas, ela acaba construindo medo, pavor, injustiça, ódio. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos que ajoelhar, nós temos que agradecer a Deus pelos nossos enfermeiros, pelos nossos médicos, pelos nossos jornalistas, pelos nossos educadores, professores, pelos políticos, todos eles que exercem com justiça, não com mentira, com inverdade, com injustiça, com corrupção, não, quando fazem com verdade. Os nossos queridos policiais que defendem a sociedade. Nós temos que agradecer pela existência dessas pessoas, elas estão estendendo de alguma maneira o reino dos céus, porque estão atuando com verdade, estão atuando com justiça. Que Deus quebre os sectarismos, que Deus quebre as perspectivas, né? Teoria JJJ dos batistas, Jorrão, Jerusalém, João Batista. Nós somos parte da Igreja de Cristo, nós não somos a Igreja de Cristo. Os batistas, eles têm uma linda história, como eu me orgulho de ser batista, como eu me orgulho de ser batista. Mas veja, os batistas trabalham junto com os assembleianos. Os assembleianos estão pregando, anunciando o reino, eles trabalham junto com os presbiterianos, com os metodistas, tantas denominações que creem que Jesus Cristo é o Senhor e que estão proclamando. Eu sou família com esses grupos. São diferentes em alguns aspectos, mas nós somos a família de Cristo. Veja, estes profissionais, os políticos, educadores, jornalistas, enfermeiros, quando estão trabalhando, estão atuando. Eu estudei por 6 anos na PUC. 6 anos. Meu mestrado, meu doutorado na PUC. 6 anos. Junto com católicos, presbiterianos, assembleanos. Queridos, eu posso ser testemunha viva disso. Como eu fui acolhido, como eu fui abraçado, como eu fui respeitado numa instituição diferente da minha instituição, os batistas. Diferente, pensamentos distintos, mas acolheram com amor, com caridade, com verdade. O meu orientador, eu digo isso com orgulho, Padre Abimar foi meu orientador por 6 anos no mestrado e doutorado. Eu tenho um grande orgulho de dizer que eu fui orientado pelo Padre Abimar na PUC, um grande orgulho. Fui recebido com amor. Queridos, os nossos olhos precisam ser menos sectaristas, quebrar paredes, para a gente ver o cristianismo se estendendo através de atitudes de justiça, de verdade, de bondade, de amor. Como a Mônica está dizendo aqui, no céu não tem denominação. É isso mesmo, não tem. Não tem, que a gente quebre isso, que a gente viva a unidade da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é muito maior do que a minha expressão denominacional, por mais especial que seja ser batista. Eu tenho um orgulho muito grande de ser batista, de ser professor de um seminário batista, que é o Seminário Batista do Sul. Que orgulho eu tenho. Mas veja, a Igreja de Cristo, ela é maior, e glórias a Deus por isso. Não lhe proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Os que dão um copo de beber, um prato de comida, quando fazem em nome de Cristo, de modo algum perderão o seu galardão. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, esta manhã muito especial que nós tivemos diante da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma manhã linda, um dia lindo, especial, no nome de Jesus. Quero orar por você e por mim. Senhor, muito obrigado por todos nós que estamos aqui. Muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame a tua graça sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoa todos os dias através da tua palavra. Quebre qualquer espírito sectarista de nós.
A tua família é muito maior do que a minha família. A tua família é muito maior. Há pessoas que estão acompanhando aqui que são assembleianos, presbiterianos, batistas. E que bom, Senhor, porque a tua família é tão multiforme. Que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meu pai está dizendo aqui, Jesus procura verdadeiros adoradores. É isso aí. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Que Deus nos abençoe. Que nós sejamos esses verdadeiros adoradores. No nome de Jesus. Um grande dia, um excelente dia. Deus abençoe a sua vida, Beth, Félix, Márcia, Jaqueline, todos, Charles, que bom ver o Charles aqui, Cida, que Deus abençoe as nossas vidas. Alê, um grande abraço, Russi, irmã Russi, Rosane, que Deus abençoe o coração de vocês, tá bom, Renata? Um grande abraço, André, até amanhã, às 7 horas da manhã, Célula Sunset, lá do Recreio, que Deus abençoe no nome de Jesus, que Deus abençoe as nossas vidas. Amém.